Então, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre alimentação do idoso, sobre hábitos alimentares. E essa Margarete, muito obrigado pela presença. E eu vou fazer uma jornada, né, praticamente, né, de idoso. Hoje eu vou fazer uma introdução e a ideia é que a gente, durante esse mês todo, a gente converse com outras pessoas também. Então, semana que vem, teremos um colega de Belém, um nutricionista de Belém. Boa tarde, Margarete. Boa noite, né, na verdade, né? Nós teremos um colega lá de Belém. Aí, na outra semana, será uma colega de Porto Alegre. Na outra semana, uma colega de Goiânia. E com isso, a gente vai conhecendo um pouquinho o perfil do idoso do nosso tão grande Brasil, né? Obrigado, Jerusa. Boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. E falar de idoso é um assunto assim que interessa para todo mundo, porque a população brasileira, graças a Deus, está envelhecendo. Hoje em dia não se morre mais assim tanto com 50 anos, né? Uma coisa que na década de 50, de 40, chegar aos 60 anos era assim um luxo, né? Hoje em dia, tranquilamente, as pessoas estão chegando aí aos 70, 80 anos, até mais, né? Nós já temos aí os mais idosos, né? Que é o pessoal acima de 80 anos, e isso é muito legal mesmo. É uma bênção envelhecer. O envelhecimento, ele começa quando a gente nasce, então a gente às vezes fica achando que o envelhecimento é alguma coisa só para depois dos 50, né? E não necessariamente, né? Saímos do ventre da mãe, já estamos em processo de envelhecimento. E o que a alimentação tem a ver com isso? Tem tudo a ver, e a gente vai falar um pouquinho. E eu queria saber daqui, quem tá aqui tem mais de 60 anos? Se Deus quiser, alguns anos, daqui a 4 anos eu faço 60 anos, né? Então o idoso, né, já classificando, né, essa pessoa, né, a pessoa idosa, são aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a nossa lei brasileira. Então, acima de 60 anos é considerado idoso. E uma outra coisa também que é muito importante falar, tem gente que se ofende com a palavra idoso. Ah, a pessoa é idosa, aí fica ofendida, né? Então, o termo idoso, né, não é palavrão, não é um termo pejorativo, não é um termo também assim para deixar a pessoa constrangida. Na verdade, o termo idoso é um termo para identificar as pessoas acima de 60 anos, 60 anos ou mais. Assim como você tem a criança, você tem o adolescente, você tem o idoso. Então não é preciso, nem para a pessoa se ofender quando ela é chamada de idosa, né? A gente precisa pontuar isso, que tem pessoas que se ofendem. Então ser idoso é uma bênção, né? É um privilégio, é assim um sinal de conquista, né? Você conquistou muitas coisas ao longo da sua vida e você conseguiu chegar nesta idade tão privilegiada. É claro que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai apresentando. Boa noite, Clarice. Boa noite, Clarice é minha mãe. Minha mãe está aqui presente. Conforme a gente vai envelhecendo, né, a gente também vai apresentando algumas debilidades, algumas condições especiais que precisam ser cuidadas. Mas o envelhecimento, ele não é necessariamente um impedimento para que se faça várias coisas, ou muitas coisas, ou quase tudo, né? Na verdade, o envelhecimento, ele pode ser um limitador, mas ele não é um impeditivo, né? Conforme o nosso organismo envelhece, a gente vai ficando mais lenta, inclusive não só no raciocínio, não só na marcha, na caminhada, nas atividades físicas, mas também na digestão, mais lento na mastigação. Às vezes o nosso organismo também vai perdendo algumas capacidades e a gente vai precisar fazer adaptações, mudanças, mas tudo isso a gente vai conversando. Eu queria ver se alguém de vocês que está aqui presente está acima dos 60 e já passou por algum tipo dessas mudanças, né, que precisam ser adaptadas, né? Porque a palavra para o idoso é adaptação. Adaptando, a gente consegue fazer muita coisa, muita coisa.
Eu sempre falo, Alessandra Sena, muito obrigado pela presença, minha amiga querida do doutorado. Então, Alessandra, eu estou falando aqui do idoso, que é uma bênção poder envelhecer, um privilégio, né? A gente chegar aos 60 e depois desses 60 anos, né? Mas a gente vai precisando fazer adaptações, adequações, de acordo com a nossa necessidade. Sim, obrigado, Mirinha. Mandando aviãozinho. Jamil presente, meu pai presente, muito legal, muito legal. É um privilégio, né, a gente ter pais idosos, né, Mirinha? Eu tô aqui com os meus pais idosos, é um privilégio. E o ideal é que a gente possa envelhecer preferencialmente no seio da família, envelhecer no seio dos amigos, envelhecer em sociedade, porque quando a gente envelhece em sociedade, fica muito mais fácil a gente lidar com as dificuldades, a gente lidar com todo tipo de situação adversa que vem junto com essas limitações do envelhecimento. E de acordo com dados estatísticos de epidemiologia, né, estudos que vai mostrando como é que está a população, e esses dados vêm mostrando que quanto mais a pessoa está em sociedade, está participando de atividades sociais, mais ela tem energia para viver. E isso é muito legal. Isso também é um impacto muito grande na questão alimentar. E daqui a pouquinho eu vou falar mais da alimentação propriamente dita. Deixa a gente dar mais aí um tempinho, né? Já são 8h10. Para a gente poder falar propriamente do nosso tema, né? Então hoje eu quero falar sobre comportamento alimentar do idoso. Mas é muito importante, Sônia, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Falar de alimentação de idoso é uma coisa que não existe uma regra geral, porque se o idoso, essa pessoa idosa é classificada, né, dentro, né, dessa categoria a partir dos 60 anos, e a gente mora num país onde cada vez mais 15% da população brasileira, ou seja, desses mais de 200 milhões de brasileiros, 15% delas já estão com idade de 60 anos para cima, né? Ou seja, é muita gente. Então a gente precisa dar atenção para esse grupo, né, populacional. E se tudo der certo, todos nós chegaremos lá e muito mais. Mas então, como eu estou falando, né, a cada 10 anos a gente muda totalmente de perfil. Uma pessoa de 60 anos é totalmente diferente daquela de 70 e vai ser muito diferente daquela de 80 e de 90. E cada faixa etária você vai ter as suas especificidades de adaptações e adequações, né? Então tudo vai depender de como a pessoa se encontra, né? De como ela se encontra em termos de saúde física e saúde emocional. Saúde financeira, saúde social. Por isso que não dá para falar de comportamento alimentar como se fosse uma coisa única para todo mundo. Isso é importante a gente pontuar, tá? Uma outra coisa também que é importante a gente pontuar é que nem todo idoso, nem toda pessoa idosa, ela é uma pessoa doente. Às vezes, as pessoas são jovens e são doentes. Eu trabalho há 18 anos na oncologia e eu tenho muitos pacientes, né? Já atendi muita gente jovem, abaixo de 35 anos, com câncer, com algum tipo de câncer, né? Embora o câncer seja uma doença que ela esteja mais associada com o fator idade, mas não significa que pessoas jovens não ficam doentes. Então é um ledo engano a gente achar que todo idoso é doente. Embora a idade, né, conforme ela vai avançando, ela aumenta sim o risco, né, de você ter várias doenças, né, o que a gente vai chamar das doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, como a pressão alta, como o diabetes, como doenças respiratórias. Tudo isso é possível acontecer, inclusive o câncer. Mas também tem outro problema que a gente às vezes não se dá conta, não percebe, não presta atenção ou não valoriza tanto, que é a questão do peso corporal desse idoso. Tanto a obesidade é uma situação muito ruim para o idoso, porque diminui a mobilidade dele, aumenta os riscos, né, de piorar essas outras doenças, né, que já são comuns da idade, aumenta o risco dele adquirir
e aumenta o risco também dele piorar esse quadro de doença. Não só então a obesidade, como também a desnutrição. Existem várias pessoas que são desnutridas e acham que tem uma alimentação boa porque não falta dinheiro, ou não falta, obrigada Adriana pela presença, ou não falta alimentos na sua geladeira, não lhe falta condições de compra, condições de aquisição e muitas vezes nem de preparo. Mas falta o quê? Falta apetite, falta ânimo para comer, falta muitas vezes, obrigada Bibi pela presença, falta às vezes vontade de comer. E aí essa pessoa, o que ela faz? Ela deixa de se alimentar adequadamente, ela começa a não comer comidas que a gente chama de verdade, comida de verdade, né? Que na verdade é um termo assim que é questionável por alguns. Comida, arroz, feijão, carne, legumes, sopa, leite, queijo, ovos, enfim, frutas, pão, qualquer tipo de alimento, e passa a de repente a ficar só beliscando guloseimas porque ela perdeu o ânimo de cozinhar, ou porque ela não tem que cozinhar para ela tem preguiça, ou ela está desanimada. Enfim, a questão emocional, muitas vezes, ela é um agravante nessa desnutrição, que ela pode fazer com que essa pessoa perca a vontade de comer, e ela desnutre. E uma outra situação também importante, a gente pensar numa coisa que a gente chama de sarcopenia. O que é isso, né? Esse nome esquisito, é perda de massa muscular. Também é um quadro muito comum no idoso. Por quê? Primeiro que o idoso, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente já vai diminuindo a nossa produção de diversos hormônios. Esses hormônios, eles vão diminuir a formação de músculo. E o idoso, de modo geral, né, vamos pensar nesse grande Brasil, de modo geral, não especificamente, né, em A, em B, em C, né, mas de modo geral, esses idosos, eles têm perda de massa muscular porque eles também não fazem atividade física. Eles acham que não precisa fazer exercício, ou estão muito cansados. Ah, já trabalhei a vida inteira, não quero. Oi, Cris, muito obrigado. Olha, o professor Cris Aires é o nosso próximo convidado. Ele estará comigo semana que vem falando de idoso e alimentação, né? Trazendo um perfil do pessoal lá do norte. Vai ser um prazer estar com você, Cris. Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Nem todo idoso é doente, mas sim existe uma maior possibilidade, né, probabilidade desse idoso desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis. E além dessas doenças crônicas não transmissíveis, tem essas alterações no estado nutricional, como a obesidade, a desnutrição e a sarcopenia, que são condições que podem agravar o quadro desse idoso, podem deixá-los mais cansados, mais deprimidos, mais preocupados. E, inclusive, também eles podem entrar numa de se isolar. Você já viu o idoso que não quer mais ir para a praia porque, eu engordei demais? Ou idoso, né, que não consegue fazer alguma caminhada, alguma atividade física porque se sente muito cansado, inseguro de caminhar, porque ele já perdeu tanta massa muscular que ele tem o quê? Que ele tem dificuldade de caminhar, que ele tem fraqueza nas pernas, que ele tem desequilíbrio, tudo isso muitas vezes associado com essa perda de massa muscular. É claro que não é só a perda de massa muscular que pode produzir esses sintomas, tá? Eu tô trazendo uma coisa assim bem amplificada, mesmo porque eu sempre faço questão de dizer que, obrigado Márcia pela presença, eu sempre faço questão de dizer que essas lives, elas não são aulas, elas não são palestras, elas são um bate-papo para pessoas comuns, como eu e você, para a gente refletir um pouco sobre a nossa saúde, sobre a nossa alimentação. E o meu objetivo é justamente fazer você olhar o outro lado da moeda. Você já tem a sua história, você já tem a história da sua família, do seu vizinho, das pessoas que convivem com você. Mas aqui é uma oportunidade da gente ouvir um outro profissional e às vezes até ouvir a história das pessoas que participam. Muitas delas contam alguma experiência e isso enriquece demais a nossa conversa. Então, isso é importante que eu estou falando, né, para a gente pensar que o envelhecimento, ele faz parte da nossa vida. Todos nós envelhecemos. E com o envelhecimento é possível a gente apresentar algumas doenças que fazem parte, né, dessa jornada da vida,
mas também é possível o nosso comportamento, e aqui eu vou frisar, né, eu vou ressaltar o comportamento alimentar, também é possível que esse comportamento alimentar venha trazer um envelhecimento muito ruim para a gente. De acordo com os dados da literatura, o envelhecimento, ele tem assim, como a pessoa envelhece, né, se ela envelhece bem ou envelhece mal, ela tem assim 50% dos fatores, são fatores que a gente vai chamar de estilo de vida, ou seja, dependem das nossas escolhas, né? E duas coisas que eu acho que é bastante importante e pertinente aqui para a gente falar, não são nem duas, na verdade eu vou falar de três, né? Eu vou colocar a hidratação como uma coisa à parte da nutrição. Mas, na verdade, a hidratação e a nutrição estão juntas, né? Dentro da nutrição. Então, assim, alimentação, hidratação, juntos, né? Juntas dentro desse conceito de nutrição. Então, quando a gente pensa em nutrição, né? Seja a alimentação adequada e a hidratação adequada, mais atividade física, né? Esse é o tripé para a gente envelhecer da melhor forma possível. Eu tive uma vez uma certa paciente que ela estava assim muito chateada porque ela descobriu um tumor de mama in situ, ou seja, bem pequenininho, que uma cirurgia tirou e ela estava muito bem obrigada, mas a oncologista dela encaminhou para nutricionista e ela caiu nas minhas mãos. E ela estava assim muito chateada porque ela dizia assim, o exemplo de vida dela era alguém da sua família, que tinha sido uma pessoa, obrigada Camila pela presença, uma pessoa que tinha sido a vida inteira preocupada com a alimentação, tinha uma alimentação restrita em gorduras, em carne vermelha e tudo aquilo que a gente sabe que faz mal, fazia sempre atividade física, e essa pessoa morreu cedo, jovem, com 50 e poucos anos, de um infarto fulminante. Aí ela estava assim, um pouco revoltada e se questionando, né, por que ela tinha que fazer atividade física, por que ela tinha que mudar o hábito alimentar dela, e a médica já tinha explicado, e eu reforcei a ideia, né, ou o conhecimento de que a obesidade dela era um grande fator de risco para desenvolver um outro câncer, né? E a revolta dela era assim, mas e essa pessoa que é da minha família, né, que morreu cedo e fazia tudo certo? É possível alguém fazer tudo certo e dar errado? Sim, é possível. Mas estatisticamente, a gente sabe que se a gente come melhor, se a gente tem uma alimentação adequada e uma hidratação adequada, junto com a atividade física também adequada para nosso perfil, para nossa condição, a gente tem grande chance de driblar as doenças, essas infecções oportunistas e os prejuízos que o envelhecimento vem trazendo na nossa vida. Eu acho que a Camila é geriatra, não é isso, Camila? Eu acho que sim. Se quiser trazer algum tipo de contribuição, fique super à vontade. Então, voltando aqui para a questão alimentar, a alimentação, ou seja, né, nem questão alimentar, mas esse 50%, né, que depende, né, do estilo de vida, das nossas escolhas, né, a alimentação ela tem um grande papel nas nossas escolhas e no impacto na nossa saúde, para o bem e para o mal. Oi, Lisa, quanto tempo, prazer em te ver, muito obrigada pela presença. Para o bem e para o mal. Se a gente come errado, vai impactar negativamente. Se a gente faz boas escolhas, vai impactar positivamente. Mas como eu falei anteriormente, idoso é um termo assim bastante amplo, né? Pessoa idosa. A pessoa idosa, ela pode estar saudável, ela pode ter algum comprometimento de saúde, seja física, emocional, até mesmo mental, né? Comprometimento cognitivo. E ela pode ter, mas não é porque ela tem às vezes algum comprometimento que ela está impedida de desenvolver algumas habilidades ou até mesmo melhorar o seu perfil alimentar, fazer atividade física, porque é possível, como eu falei anteriormente, a gente fazer grandes adaptações e adequações, tá? Então, o Cris botou assim, Mônica... Perfeito, Mônica. Importantíssimo entender que o envelhecimento é um processo não patológico, com certeza. Isso é muito importante a gente entender, né? Todos nós estamos envelhecendo e envelhecimento faz parte da vida da gente, né? Mas acaba sendo atrelado, de fato,
normalmente ser acompanhada de vários maus hábitos, exatamente, hábitos pregressos. Então, hábitos pregressos, né? Então a gente já deve começar a pensar na nossa alimentação. Se você que está aqui comigo, Lúcia, muito obrigada pela presença, se você que está aqui comigo ainda não tem 60 e nem mais de 60, né? Ou seja, ainda é jovem ou adulto jovem, ainda há tempo de você mudar a sua alimentação. E mesmo que você já esteja na faixa, né, etária do idoso, né, essa faixa, né, da pessoa vitoriosa, né, que chegou nessa idade privilegiada, é possível sim você também mudar o seu hábito alimentar, né? Enquanto há vida, há esperança. Eu sempre falo isso, porque mudanças a gente precisa fazer ao longo da nossa vida o tempo todo. E é muito importante a gente comer com consciência, a gente fazer escolhas de acordo com as nossas necessidades, e não apenas com os nossos desejos, né? Da forma que a gente gosta, ou comer aquilo que tá com vontade, na quantidade que também, sem pensar, né, que tá com vontade. Ou seja, a vontade, ela é uma coisa importante, é legal, a gente precisa valorizar, com certeza, mas ela não pode ser o determinante, ela não pode ser o carro-chefe, né? A gente precisa comer com raciocínio, com razão, né? Pensando no que está comendo, né? Compreendendo o porquê daquela alimentação e qual a importância dessa alimentação na nossa vida. Qual o risco do idoso com 85 anos fazer jejum prolongado? O risco é total, não se faz jejum prolongado, esquece esse negócio de jejum prolongado para idoso, por favor. A possibilidade desse idoso desnutrir, desidratar é muito grande, não faça isso, por favor. E aproveitando aqui a pergunta da Miriam, é muito comum o idoso falar que não gosta de jantar. Isso é quase que uma aberração, né, dentro do meu conceito, né, de nutricionista e de alimentação adequada para todas as idades, né, independente de ser idoso ou não. Não janta. E aí você vai conversar com essa pessoa e ela diz assim, ela fala com bastante ênfase, né? E como se fosse a coisa melhor do mundo, né? Eu não janto, né? Aí você conversa, não janta? O que você come, né? E muita gente vai dizer que come o quê? Um chazinho com torrada, uma sopinha, e faz questão de dizer, mas é uma sopinha sem carne, né? Como se carne fosse o maior veneno. Também tem gente que vai dizer que come só uma fruta. Como assim? Como que você deixa, né, de fazer uma alimentação adequada, balanceada, nutritiva, para comer uma coisa tão pobre como uma fruta no jantar? Ou um chazinho com torrada, que não tem quase caloria nenhuma, mas também não tem nutriente nenhum. Obrigada, Jéssica, pela presença. Obrigada, Jaque Fernandes, muito obrigada. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Que dizer que jantar faz mal, que jantar engorda, e que não jantar é a melhor coisa do mundo, né? Ainda mais para o idoso. Não é bem assim, tá? Uma das coisas que a gente precisa atentar é que esse idoso ele precisa ter uma alimentação adequada para a sua realidade. E que realidade é essa? Obrigada, Ruth, pela presença. Que realidade é essa que a gente precisa prestar atenção? Esse idoso consegue mastigar bem? Ele engasga? Ele tem boa digestão? Ele consegue evacuar ou ele tem prisão de ventre, precisa ficar tomando remédio, também é uma coisa muito ruim, porque altera toda a flora intestinal dele. Esse idoso, ele tem condições de fazer a sua própria comida, de fazer as suas escolhas. Ele tem condições de ir no supermercado fazer a sua compra. Ele tem condições de escolher o que vai comprar, condições financeiras. Ele tem autonomia para sentar-se à mesa e colocar a mesa para ele e escolher algumas pessoas para participar da sua refeição. Tudo isso vai impactar na escolha desse idoso, do que ele vai comer. É importante também a gente se perguntar, né? A gente querer saber, a gente pensar que tipo de idoso é esse. É um idoso que faz atividade física? Se faz, qual é a relação dele com a atividade física? Tem gente que caminha meia horinha 2 vezes por semana. Tem gente que faz atividade física, que faz hidroginástica 3 vezes por semana e caminha todos os dias. Tem gente que só vai caminhar final de semana porque tem alguém para acompanhar. Tem outras pessoas que não fazem atividade física nenhuma porque tem medo de sair de casa. Ou a família começa a fazer pressão para a pessoa não sair, não ir sozinha na academia.
Tem idoso que faz pilates 2 vezes por semana. E tem uns que estão com 75, 80 anos, mas são marombeiros. Então, que idoso é esse que a gente está falando, né? Qual cuidado com relação aos intervalos das refeições? Me refiro de em quanto tempo. Mirinha, isso aí é um outro problema, entendeu? Que tem gente que vai, desculpa, que vai dizer assim, ah, você tem que comer de 3 em 3 horas, hoje tu vai dizer que você tem que comer de 4 em 4 horas. Eu, particularmente, eu prefiro analisar a situação de cada um. Porque tem pessoas que, por terem menos apetite, se a gente obriga essa pessoa, né, obrigar entre aspas, tá? Se a gente cria uma rotina dela comer de 3 em 3 horas, por exemplo, ela vai tomar um café da manhã, aí ela vai comer alguma coisa, e quando chegar na hora do almoço, ela não tem apetite. Aí, em vez dela comer uma comida, né, um prato de comida balanceado e adequado, com proteína, com legumes, com verduras, ela vai comer um pratinho de passarinho. Por quê? Porque ela tem pouco apetite, aí ela comeu uma fruta, ou tomou um iogurte no intervalo da manhã e não comeu nada naquela hora, naquela refeição. Então, o ideal é a pessoa não ficar muito mais do que 4 horas e meia sem comer, tá? Mas isso tem que ser conversado, tem que ser analisado, porque senão acontece isso. E idoso, dependendo da idade, do tipo de atividade física que essa pessoa tenha, não só atividade física, mas atividade social, tá? É muito importante. Lúcia, muito obrigada pela presença. Obrigada. A Lúcia é uma poetisa, minha inspiradora. E a Mirinha, ela é uma designer, ela que fez a capa do meu livro. Então a gente tem que prestar atenção sim nesses intervalos, mas um idoso, por exemplo, diabético, é diferente de um idoso que está muito bem obrigado, que toma poucos remédios, que faz exercício físico, tem uma vida ativa. É claro que ele não vai ficar a manhã inteira sem comer, tá? Mas dependendo da situação, eu até prefiro que ele faça um bom café da manhã, faça um bom almoço e se hidrate, né? Se hidrate, beba água, beba chá durante esses intervalos, do que fique comendo e diminua mais ainda esse apetite se ele tem dificuldade para comer por conta de apetite, tá? Então isso tem que ser conversado, tem que ser prestado atenção. Então, voltando aqui para a questão da... Me perdi agora. Voltando para a questão da... o que eu estava falando? Dessas limitações, né? Então, a gente tem que saber que tipo de idoso é esse que a gente tá analisando, tá investigando, tá atendendo, até mesmo tá convivendo, né? Porque aqui não é uma, como eu falei, não é uma consulta, né? E nem é uma aula. Então, a gente precisa, às vezes, a gente convive com os idosos, né? E que bom que a gente tem idosos para a gente conviver. E a gente, muitas vezes, não se dá conta de que um pequeno aborrecimento faz esse idoso perder a vontade de comer. E que muitas vezes você ficar limitando ele, né, de fazer alguma coisa, você também desestimula ele de viver, de ser participativo. E o quanto as atividades sociais são importantes para que essa pessoa mantenha-se com o apetite preservado. Às vezes a gente acha que comida... tem a ver, que o apetite tem a ver só com doença. Ah, a pessoa ficou doente, perdeu o apetite. Não necessariamente. Muitas vezes a pessoa perde o apetite porque ela está se sentindo inútil dentro de uma família. Ela perde o apetite porque ela não tem, às vezes, companhia para se alimentar. Ela perde o apetite porque a família, às vezes, proíbe ela de comer algumas coisas. Então, ela perde o apetite. E a gente precisa se dar conta que não é impondo regras ao idoso que a gente vai ajudá-lo, que a gente vai promover uma boa alimentação. Então, uma coisa aqui que eu quero ressaltar é que a alimentação do idoso, assim como em todas as faixas etárias, ela precisa ser balanceada, precisa ser nutritiva. Por isso que eu falei aqui do jantar, né? Que tem gente que não janta, né? Come só uma frutinha, toma só um chazinho com torrada. Então, essa alimentação precisa ser balanceada, precisa ser nutritiva em todas as refeições, em todas as faixas etárias. Mas o que o idoso tem em especial? O que ele tem em especial é que as necessidades dele, às vezes, fica maior, fica mais aumentada, em especial de proteína. E a gente tem que prestar atenção nisso. Assim como adolescentes, muitas vezes, né, crianças em fase de crescimento, elas precisam ter uma alimentação um pouco mais adequada, nutritiva, né? Esse idoso também precisa ter essa alimentação mais ajustada para a faixa etária dele. E a grande preocupação
não é apenas controlar calorias para ele não engordar. A gente precisa sim prestar bastante atenção na oferta de alimentos nutritivos, ricos em cálcio, em B12, em ferro, ricos em proteína. Isso é fundamental. Sim, Lúcia, comer com prazer. Comer com prazer é um privilégio de poucas pessoas, né? Porque é tanta fake news, é tanta pressão pra gente não comer, que tem muita gente aí já comendo sem prazer, comendo coisas que não gosta. Você sabe que ao longo desses são 28 anos de formada, né? E ao longo desses 28 anos, o idoso é um caso sério. Tem muitos idosos que comem escondido da família. Por quê? Porque a família perturba, critica, fica controlando e ele come escondido. Ainda mais aqueles, né, que saem, que vão pra festinha, que ainda tem vida social, eles comem escondido, né? E muitas vezes, eu acho muito interessante isso, você passa às vezes, né, perto de casas de chá, ou de docerias, ou de casas que vendem salgadinho, essas coisas, sempre tem um idosinho sozinho ali comendo, às vezes um baita de um doce com cafezinho, comendo uma baita de uma coxinha com suquinho, sozinho, né? De repente tá até escondido, né? Às vezes a pessoa sai da hidroginástica, mas vai lá comer aquela coisinha que a família não deixa. No ambulatório tenho me atentado também para algumas deficiências vitamínico-minerais. Sim, zinco, B12, isso é muito comum, né? Isso também depende muito do grupo que a gente atende, né, o Cris? Inapetência tem a ver do não ter prazer em comer. Sim, né? Às vezes a pessoa, é que eu tô falando, né? Às vezes a pessoa perde o prazer de comer, não é nem porque tá doente, né? Mas porque às vezes teve algum aborrecimento, tem algum outro fator externo, né? Social, cultural, emocional. E eu atendi certa vez uma paciente. Ela fez uma cirurgia de mama, tirou um tumor de câncer de mama e estava investigando se ia ou não fazer quimioterapia. Ela era uma senhora, tinha para lá de 75 anos, eu não vou lembrar a idade dela, já tem um tempinho isso, mas o que ficou assim muito marcante para mim é que ela estava incomodada de fazer a consulta junto com o filho. E quando o filho sai da sala, ela começa a falar um monte de coisa que o filho dava para ela que ela não gostava. Por exemplo, ela não gosta de comer pão integral, macarrão, cereais integrais de modo geral. Ela dizia que era comida de passarinho. E ela não gostava disso. E na casa do filho dela, a nora fazia essas coisas, né? Então, isso é um problema. A gente não pode querer mudar o hábito alimentar de um idoso sem que ele queira mudar esse hábito alimentar. Introduzir novos hábitos na vida do idoso é um problema. Se ele não quer, se ele não tolera, se ele não aceita e você insiste, você vai gerar grandes problemas. Inclusive, ele pode perder o apetite, ele pode se negar a comer. E aí ele deixa de comer de teimosia mesmo. A minha mãe vai completar 100 anos. Que bom, hein? Que maravilha, Lúcia. E se alimenta muito bem, graças a Deus. Adora chocolate, não pode deixar perder ela. Você sabe que a minha avó, Lúcia, ela morreu com quase 102 anos, 101 e um pouquinho, né? Minha avó, mãe da minha mãe postiça, mas mãe do meu registro, né? Tá lá na minha certidão de nascimento, né? Vó oficial para mim. Essa minha avó, ela comia de tudo. Olha, ela adorava comer, e tava tudo uma delícia, tudo muito bom e com uma disposição danada. A velhinha não passava mal. Obrigada, Rosilene, pela presença, muito obrigada. Então, voltando aqui para a questão dessa imposição, hoje em dia a gente vê essa imposição muito severa, né? Isso dentro dessas diferentes faixas etárias do idoso, né? Em diferentes camadas sociais e diferentes condições de saúde, tá? Essa senhora, por exemplo, que estava com câncer de mama, ela não tinha problema cognitivo nenhum, ela fez uma cirurgia, ela estava muito bem, obrigada. Mas como ela precisou ficar na casa do filho para se recuperar da cirurgia, o filho se achou no direito de cortar toda a alimentação dessa senhora. Então, ela que tinha uma alimentação comum, né, do arroz, do feijão, da carne, e dos legumes, e não gostava de comer salada, só gostava de comer legume refogado, comida quente,
ela estava se alimentando super mal na casa do filho. Por quê? Porque era um outro hábito. E a nora e o filho achavam que, por eles estarem optando por ter uma alimentação rica em cereais integrais, rica em salada crua e em carnes magras, essa senhora tinha que seguir tinha que ler na mesma cartilha, tinha que seguir o mesmo cardápio, mas não era hábito dela. Aí assim, aos 70 e poucos anos, a pessoa está na sua casa e você impõe um prato para ela não comia. Aí essa senhora chegou no consultório, né, com essa queixa, né? A minha mãe está com falta de apetite. Não, ela não estava com falta de apetite. Ela simplesmente estava rejeitando comer aquela alimentação que estava sendo proposta para ela. E essa senhora, ela não é o único exemplo, né? Eu teria vários outros exemplos para dar aqui. E eu queria saber se tem algum idoso aqui que já se viu nessa condição de alguém obrigá-la a comer alguma coisa que ela não gosta. Que eu também quero depois passar por um outro assunto, né? Que é a questão da hidratação. A gente precisa falar um pouquinho de hidratação, né? As minhas lives costumam durar 45 minutos. Eu tô vendo aqui que já se passaram 40. Meu Deus do céu. Vamos lá. E eu queria... Alguém tem alguma experiência para contar de ter algum fator externo que a impossibilitou de comer? Ficou chateada, ficou desanimada e perdeu o apetite, perdeu o desinteresse pela comida e sentiu na pele, né, essa perda de peso, essa fraqueza? Alguém poderia... Alguém já passou por esse tipo de situação aqui? Rose, eu estou falando que muitas vezes a gente confunde idoso com pessoa doente, né? E são coisas totalmente diferentes, né? E é que esses idosos, né, embora eles estejam com uma saúde talvez mais frágil, né, ou com maior risco de ter doenças, né, não necessariamente eles são doentes, né? Eles podem ser muito saudáveis, né? E o quanto as nossas escolhas, né, os nossos hábitos alimentares, o nosso estilo de vida, e aí a hidratação e a atividade física, né, elas são parceiríssimas, super parceiras, né, de uma alimentação adequada, o quanto elas fazem diferença e impactam positivamente na nossa vida, na nossa saúde e no nosso envelhecimento. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então deixa eu falar um pouquinho da questão da hidratação, porque... de modo geral, né, eu não sei você, né, mas eu ouço muitas pessoas falarem que não gostam de beber água. E água é uma coisa assim essencial para todo mundo, e principalmente para pessoas que tomam remédio. E é muito comum o idoso tomar mais de 2 remedinhos, né? É muito comum. Pode ser que tenha alguém aqui que não tome remedinho nenhum, que ótimo. Mas é muito comum isso acontecer. E 2 aqui eu tô sendo generosa, né? Às vezes são 4, 5, 6. Eu conheço idosos, né, que tomam mais de 10 medicamentos, né? Quer dizer, na verdade, 10 comprimidinhos, né? Pílulas, associando medicamentos, né? Realmente farmacológico, como também vitaminas e outras coisas a mais, né? Mas é muito importante a gente beber água. E quanto mais remédio a gente toma, maior a necessidade dessa hidratação. E uma coisa que acontece com o idoso é que ele vai perdendo, né, esse senso, né, de sede, né? O centro da sede dele fica comprometido e ele não tem sede, né? Não tem sede, não tem esse sensor apurado. E com isso, o dia passa e ele não bebe água. Sugestão: coloque o seu despertador para tocar de 1 em 1 hora. Você não precisa tomar um copo de 250 ml, mas se você tomar meio copinho de 1 em 1 hora, já vai ajudar bastante. Uma outra coisa importante para você verificar se você está bem hidratado ou não, é a cor da sua urina. Ela tem que estar clarinha, clarinha. Quando a gente se hidrata, a gente melhora a nossa pele, melhora a nossa função intestinal, a gente melhora a função renal. Tudo fica muito melhor na nossa vida e na nossa saúde. Então, como a gente está aqui chegando ao final, eu quero agradecer demais a presença de vocês e fazendo aqui uma breve recapitulação. Não existe uma regra única, né, básica para todos os idosos, porque, como eu falei, depende da condição física, de saúde, a condição emocional, a condição social, o quanto essa pessoa tem condições de fazer as suas escolhas e poder bancar essas escolhas, o quanto ela tem interesse em querer mudar o seu comportamento alimentar.
e o quanto também ela está comprometida com a sua saúde, a viver o melhor possível. Tudo isso vai impactar na sua escolha alimentar. Todo mundo sabe, né? Isso a gente ouve toda hora nos jornais, na televisão, aparece nas redes sociais, nas mídias, né? O quanto a alimentação rica em frutas, em legumes, em verduras, ela favorece a oferta de vitaminas, sais minerais, favorece a vitamina de fibras, e tudo isso é importante também para o idoso. Mas o que o idoso não pode se esquecer é de melhorar a oferta, né, o consumo de proteínas. Então, voltando aqui àquela historinha, né, de tomar um chazinho com torradas à noite, ou tomar uma sopinha sem carne, ou até mesmo comer uma frutinha, eu queria enfatizar que fruta, ela não é refeição. A fruta, ela vai ser uma sobremesa. Então, acrescente a fruta como sobremesa na sua refeição. Ah, mas eu adoro tomar o meu chazinho com torrada. Acrescente proteína, coloque ovos mexidos, coloque um franguinho desfiado, coloque queijo, ou então coloque uma porção de iogurte, ou até mesmo você pode fazer um prato, né, tomar um caldinho de feijão antes, né, uma sopinha de legumes, né, de leguminosas, de grãos, como lentilha, como como o feijão branco, uma sopinha de feijão branco. Coloque uma proteína, nem que seja uma proteína vegetal na sua alimentação à noite. Não fique com uma alimentação pobre, né, sem proteína, somente ou com uma fruta ou com uma torradinha. Isso é muito pobre, tá? E se você por acaso gosta de tomar uma sopinha e não quer comer carne, porque existem vários motivos, né, pelos quais você de repente pode não querer comer carne, você pode comer um ovinho mexido à parte, você pode adicionar grãos na sua sopa, também você pode incrementar com vegetais folhosos escuros que não são ricos em proteínas, mas já vão trazer assim outros nutrientes importantes. Então é possível sim você dar uma incrementada na sua alimentação, melhorar a sua hidratação e fazer escolhas de acordo com a sua realidade, mas escolhas que venham trazer benefícios para a sua saúde. Então eu quero deixar o convite para a semana que vem, que nós estaremos aqui no mesmo canal, no mesmo horário, às 20 horas, e eu vou conversar com o professor Cris Aires, que está conosco aqui, estará conosco semana que vem, e ele vai falar um pouquinho da realidade dele lá em Belém, como é que é o idoso de Belém, qual é o comportamento alimentar desse idoso. E nas próximas semanas também teremos outros colegas, outros convidados. Então eu agradeço demais a presença de vocês, queria muito saber se alguém quer fazer alguma consideração, que a gente vai finalizar este momento. Alguém poderia fazer alguma consideração? Quem mais? Então deixa eu falar um pouquinho da minha avó. A minha avó, ela foi uma pessoa que gostava muito de comer, minha avó Elza, e como eu disse, tudo estava uma delícia, e eu escrevi um livro chamado Comendo com Prazer até o Fim, e ela realmente comeu com prazer até o fim. Ela parou de comer praticamente nas 48 horas que antecederam o seu falecimento, né? Que ela começou a ficar muito fraquinha e ela não conseguia mais comer, né? Nem de colherzinha. E foi assim, estar com ela, né? Adorava comer bacalhau, adorava comer casquinha de siri, adorava comer pizza. E isso é muito legal quando a gente vê pessoas idosas comendo, mastigando, tendo prazer em comer, sem medo de ser feliz, mas com responsabilidade. Ela comia sempre legumes. Na casa dela tinha toda uma alimentação bem controladinha para que ela pudesse manter o peso, manter a saúde, e ela quase não tomava remédio, não tinha esse negócio de pressão alta com ela não. Isso era muito legal. Então eu agradeço demais a presença de todos vocês e eu aguardo aqui que alguém se despeça de mim. Vocês estão me ouvindo? Quem mais está aí? Então, um beijo para todos, ok? Estamos finalizando e semana que vem estaremos aqui às 20 horas conversando um pouquinho mais sobre alimentação do idoso, comportamento alimentar e tudo aquilo que pode trazer benefícios para ele. Um beijo para vocês, ótima semana, Deus abençoe a todos.